Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos iniciando hoje os apóstolos de Jesus um a um. Cada dia estaremos vendo algumas particularidades e queremos então ler hoje, como eu disse ontem, vamos trabalhar a relação que está em Mateus, porque às vezes há uma inversão de nomes, né? Por isso nós vamos usar como base a lista que nós temos em Mateus. Mateus 10, 2 a 4. Ora, os nomes dos seus 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então hoje nós estaremos trabalhando o primeiro nome, que é Pedro. E Pedro, ele consta em primeiro lugar nas 3 listas, tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas. Então nós estaremos vendo algumas particularidades. Não vamos colocar as ações de Pedro, que nós temos na Bíblia muitas ações de Pedro, porque Pedro foi o mais influente, vamos usar esse termo, o mais influente discípulo de Jesus. Ele estava em todos os atos de Jesus. Ele, Tiago e João sempre estavam presentes em alguns eventos e em alguns acontecimentos no ministério de Jesus. Então, estes vídeos sobre o nome dos apóstolos, eles não têm nenhuma finalidade educativa ou espiritual. Eles têm apenas a curiosidade da gente conhecer algumas particularidades que nós ainda não conhecemos. Então, neste texto, nós temos apenas a relação. E aí nós temos uma série de textos que vão nos conduzir a essas particularidades. Primeiro, vamos dizer que Pedro era nascido na cidade de Betsaida. Betsaida era uma cidade onde a pesca predominava. Mas Pedro também tinha casa em Cafarnaum. E ele, na sua profissão de pescador, ele tinha como companheiros alguns que foram companheiros também no apostolado. Nós estaremos vendo esses nomes um a um. Eles possuíam provavelmente uma empresa, uma companhia de pesca, junto com o pai de João, chamado, com o nome dele, Zebedeu. Então, ele tinha essa companhia de pescas e a gente vê que eles estavam trabalhando quando foram chamados. O nome de Pedro é bastante interessante. Provavelmente, esse nome, em aramaico, fosse Simeão.
E Pedro, então, adota o nome grego de Simão, mas ele ainda é chamado de Cefas, em aramaico, significando rocha. E sua forma grega era Petros, que quer dizer Pedro, e também significa rocha. Embora Pedro estivesse por algum tempo da sua vida na cidade de Roma, ele nunca foi o bispo de Roma, ele nunca pertenceu como líder a uma igreja de Roma. Então, Pedro viveu algum tempo na capital do império, mas nunca foi líder, nunca foi bispo de Roma. A morte de Pedro ocorreu por volta do ano 68. A Bíblia não nos informa. Interessante que nenhum dos apóstolos nós vamos ter clareza na sua morte. Mas, de acordo com Tertuliano, um escritor lá no ano 200 depois de Cristo, Pedro teria sido martirizado. E de acordo com Orígenes, outro historiador, Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo. Então, Pedro então, era aquele homem que sempre estava pronto. Pedro era um líder por natureza e ele sempre se adiantava. Ele tinha a ação de ser o primeiro nas respostas que Jesus, com as respostas às perguntas que Jesus fazia. Então, este era Pedro, um homem comum, um homem do mar, um homem pescador e que se coloca nas mãos de Deus. Interessante ainda a gente notar que Pedro, que é chamado lá em Atos de Apóstolos pelas pessoas de outros estados, de outros países que estavam no Pentecostes, Pedro e os demais apóstolos são chamados de indoutos. Mas Pedro falava o aramaico, que era a sua língua original, e Pedro falava o grego. Então Pedro não era tão indouto assim. Esta é uma ideia interessante que quando a gente olha para determinadas pessoas que exercem determinadas funções, a gente acha que essas pessoas são indoutas, elas não sabem nada. Muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes essas pessoas são pessoas com algum tipo de formação, mas que encontraram naquela profissão o seu modo de vida. Então precisamos respeitar todas as pessoas nas suas profissões. Porque, na verdade, Pedro, talvez pela sua própria profissão de pescador, que precisava vender os seus peixes para os gregos, ele precisava também falar o grego e Pedro falava aramaico e falava também o grego. Então, esta é a particularidade que nós temos de Pedro, que muitas vezes a gente não percebe quando lê a Bíblia, e muitas vezes ela não está nas páginas da Bíblia, como a morte de Pedro. Então a gente precisa buscar na história saber estas questões. Por isso, então, nós estaremos pensando em Pedro, que foi, segundo os pensamentos da grande maioria das pessoas, Pedro foi, na sua simplicidade, na sua humildade, Pedro foi o maior dos apóstolos de Jesus.
que nós tenhamos uma segunda-feira abençoada na presença do nosso Deus. Amém.